O governo de São Paulo anunciou o aumento de até 73% para os professores da rede estadual de ensino. De acordo com essa proposta, o valor inicial seria de R$ 5.000 para a jornada de 40 horas semanais. A adesão dos atuais quadros docentes ao novo plano de carreira será opcional. Mas é uma proposta vantajosa? Para entender um pouco mais sobre esse tema, o Na Ordem do Dia de hoje conversa com Thomas Ferreira Jensen, economista e assessor técnico do DIEESE na POSP. Olá, Thomas, tudo bom? Tudo bem, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Bom dia, Thomas, muito obrigada pela sua entrevista. Bom, vamos lá. O governador diz que a adesão ao novo plano de carreira será opcional. Mas, juridicamente, é possível que dois professores com a mesma carga horária, um no plano de carreira atual e o outro no novo plano, tenham salários diferentes? Então, Vivian, essa nova carreira, né, essa nova proposta de carreira, o que nós temos até agora é o que foi anunciado numa coletiva de imprensa, né, no último dia 14 de dezembro, pelo secretário de Educação, Rocieli, e ao lado dele estava o João Dória. Né? O único instrumento público para a gente analisar essa proposta é um conjunto de slides daquela apresentação. Né? O secretário disse que enviaria em janeiro, durante o recesso, inclusive, da Assembleia Legislativa, um projeto de lei detalhando o que aqueles slides apresentavam. Né? Então, existe muita dúvida a respeito, inclusive, daquilo que foi anunciado. Né? Um dos pontos que você coloca é bastante plausível, né? Dado que se colocou ali que seria uma adesão voluntária, né? E depois, inclusive, o Rosselli mencionou que o governo ia fazer uma calculadora para que cada professor analisasse sua situação individual para ver se vale a pena ou não migrar, né? Gera essa dúvida, né? Como é que vai ser isso? Essa convivência entre... Porque a proposta de nova carreira, o que ela tem de central, na verdade, é transformar a remuneração dos professores em subsídio. O que, em relação ao que paira uma dúvida sobre a constitucionalidade disso. Né? O subsídio, na Constituição Federal, ele é estabelecido como forma de remuneração para quem tem cargo eletivo ou para quem é um ministro, um secretário de Estado. Né? Você generalizar o subsídio como remuneração para uma categoria que no Estado tem 200 mil servidores é bastante complexo. Né? Claro que no fundo disso tudo, né, tem a necessidade que o governo vem buscando, né, nessa sua orientação neoliberal em relação às políticas públicas, né, que é justamente você ir desvinculando a remuneração da ativa, dos servidores da ativa, em relação aos inativos. Né, que é até uma questão que acho que vai ser debatida aqui. Então, existe muita dúvida. E em relação a esse percentual de 73%, né, já é importante deixar claro, né, que isso significa passar, né, pela proposta do governo, o valor do piso, que hoje está em 2.886, você passar isso para os 5.000. Esse percentual seria 73%. Né? Agora, já é importante deixar a informação, né, que inclusive foi divulgada ontem, né, ontem foi publicada, né, a portaria pelo Ministério da Educação, né, atualizando o valor aluno-ano do ensino fundamental. Né? Esse valor ele foi reajustado para 4.462. Né? Como o piso salarial profissional nacional ele é calculado com base no crescimento percentual dos valores mínimos do Fundeb de 2 anos anteriores, né, a gente pode inferir que o valor para 2022 vai ser de R$ 3.845, né, um aumento de 33%. Então, se esse for o novo valor do piso, né, a diferença para 5.000 já cai para 30%.
né? E é sempre bom deixar claro que o governo do Estado ele não cumpre a legislação do piso nacional, né? Verdade. Tem uma defasagem de quase 30% em relação a isso, né? Então, o que a gente tem é uma série de conjecturas e dúvidas por conta da forma como a secretaria tem atuado, né, desde o início desse governo, né, que não negocia, não apresenta proposta previamente, e quando faz o anúncio, são alguns slides, né, e depois chega o projeto de lei, né, sem diálogo, sem conversa, por enquanto a gente está com os slides. Então, a nossa conversa aqui vai ser em cima do que a gente pôde inferir dessa apresentação. Perfeito, Thomas. Só sabemos mesmo que foi apresentado por eles por enquanto, né? Mas, inclusive, até em cima do que você está falando, é que o novo plano de carreira vem com esse atrativo, né, do salário de R$ 5.000 iniciais, né? Então, na verdade, o professor que optar por essa carreira, a gente já sabe que ele vai estar abrindo mão de alguns benefícios, certo? Você pode comentar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim. Pela proposta do governo, né, ao transformar a remuneração em subsídio, né, pela legislação, você não pode ter agregado a um subsídio, né, gratificações e adicionais, né? Então, se essa proposta for como ela está apresentada, então a remuneração passa a ser o subsídio, né? Então você já tem a extinção de quinquênio, sexta parte, né? Gratificação para o trabalho noturno, adicional para o local de trabalho, né? Enfim, e gratificações por funções como coordenadoria, outras coisas, né? Então, de cara, né, se for cumprir a Constituição, você não poderia ter mais esses adicionais na remuneração, né? Na apresentação, de forma muito de passagem, o secretário falou que isso seria incorporado, né, no valor do subsídio, né? O fato concreto é que, estabelecido o subsídio como forma de remuneração, para cada um, né, das 15 etapas dessa nova proposta de carreira que está colocada, é fixado um valor de subsídio. Ah. Ele é fixado, enfim, por lei, né, e depende do governo de plantão, né? Então, esse valor pode não ser mais reajustado durante muitos anos, né? E o problema todo é a natureza do subsídio, né, como remuneração para uma categoria tão ampla e que faz um trabalho essencial como a educação, né? Nós temos exemplos, né, eu acho que o exemplo que a gente tem procurado acompanhar para tentar fazer uma analogia com essa proposta é o do Rio Grande do Sul, que já há mais de um ano implantou esse modelo, né? Então, lá o que se observa é isso, esses adicionais todos, eles foram completamente extintos já. Tá. Né? Então, eu acho que esse é o ponto importante de ressaltar, pensando, né, em quais seriam as diferenças e em termos de vantagem ou desvantagem, né? Então, aqui já fica claro que quem tem mais tempo de carreira, portanto, acumulou adicionais e tudo, vai ter prejuízo, né? Vai ter prejuízo em relação a essa nova proposta. Sim, sim. Eu acho interessante você fazer essa comparação, até mesmo porque, assim, né, a remuneração do professor hoje, né, ela está há muito tempo congelada, faz anos que o professor não tem reajuste, né? Será que esse novo plano de carreira tira qualquer perspectiva de reajuste desses professores? A gente tem uma defasagem, né, de reajuste salarial. O último reajuste foi em maio de 2018, né? E o que a gente tem observado, né, acho que isso todos nós, né, que vivemos do trabalho observamos, né, a inflação acelerou profundamente nos últimos 2 anos, né, especialmente nesse último ano. Então, a gente tem acumulado perdas, né? E a política de reajustes salariais de servidores tem seguido muito essa lógica enfim, da contenção, né, desses gastos, né, mesmo no contexto de expansão de receita, né, como a gente tem observado aqui em São Paulo, né, você tem uma expansão de receita por conta, inclusive, enfim, dessa
retomada econômica, né, avanços do ICMS, enfim. No caso do subsídio, me parece que o que se retira também é a possibilidade de negociação de reajuste, né? Isso fica muito mais determinado pela vontade, né, do secretário de Educação ou do governador de plantão, né? E certamente, ao trazer essa possibilidade do subsídio, está se buscando esvaziar essas possibilidades de reajuste salarial no futuro, né? Sim, inclusive, Thomas, é possível a gente já falar em que casos que a opção pelo novo plano de carreira é uma opção interessante, sendo que a gente já sabe, né, que como vai ser por subsídio, né, não vai ser agregado ao salário, a gente já tem como dar uma orientada para esses professores ou ainda é cedo para falar sobre isso? Então, como eu mencionei, né, é bem provável que para quem já está há mais tempo na carreira, né, e chegou a um patamar de remuneração mais elevado, mas principalmente porque acumulou, né, na sua carreira alguns adicionais, não vai ser vantajoso, Uhum. né? Agora, para quem está em início de carreira, né, vamos pegar, por exemplo, os professores categoria O, né, que é Sim. um percentual que tem crescido muito nesse governo. Seguramente, para essas pessoas, né, vai se colocar aí uma elevação do patamar, né? Embora lembrando, né, que se o novo piso nacional for esse aqui que eu mencionei, né, de 3.845, isso é uma legislação, o governo precisa seguir isso. Uhum. Né? Então, só a elevação do piso nacional já significaria uma melhoria da condição de trabalhadores que hoje têm, enfim, uma inserção mais precarizada, como são os temporários, né, os categoria O. Então, para quem está nessa situação, né, de categoria O, para quem tem menos tempo de carreira, provavelmente vai ter um impacto de aumento de remuneração, né, embora seja nessa modalidade de subsídio. Né? Para quem está há mais tempo na carreira, né, e a gente tem uma realidade de trabalhadores que estão há mais de 10 anos, né, 15 anos no magistério, seguramente ali não vai ser vantajoso. Né? Embora todos esses cálculos eles são individuais, né? A gente vai precisar pegar caso a caso, como é o exemplo agora do abono também. Né? Então, O abono, ele para saber exatamente o valor, é um caso a caso individual, né? E o governo nem divulgou, por exemplo, o valor hora do abono, né? Que verdade. seria uma informação importante, relevante, e que qualquer gestão democrática ou comprometida vamos dizer, com a transparência na gestão pública divulgaria esse dado, né? No entanto, eles não divulgam, porque deveriam divulgar, né? Nós precisaríamos ter o denominador aí para chegar nesse valor, né? O total médio de horas, aulas semanais, né? O governo tem o valor total usado no abono de 1.600.000.000 de reais, que é um valor não utilizado do Fundeb. Sim. Né? Então, por isso tem sido uma prática, né, que a gente tem verificado. Como hoje você tem uma legislação, você tem que aplicar 70%, né, isso fez com que muitas prefeituras, muitos governos de estado fossem indo atrás agora de abonos. Né? Embora, é importante lembrar que isso, o abono, a bonificação, né, também faz parte dessa lógica de aumentar o peso da remuneração flexível, né, para os trabalhadores, para os servidores públicos. Né? No caso da educação, é uma correria aí por conta de valores não utilizados, por conta de mau planejamento, muitas vezes, dos gestores em relação ao Fundeb. Né? Mas também, nesse caso aí, é uma situação que cada professor e cada professora vai ter que calcular o seu valor, por conta também da regra de que você perde o percentual do valor do abono de acordo com as faltas, né, que cada um teve, né. Então, essa situação de caso a caso, de fato, nessa proposta, ela vai ser assim, cada caso vai ser um caso,
E retomo a sua pergunta inicial, né? Como é que a gente vai ter uma carreira com praticamente duas carreiras completamente diferentes, né? Com forma de remuneração completamente diferentes. Pelos slides do Rossielli, não dá para ter a menor ideia de como se faria isso. No Rio Grande do Sul não foi opcional, né? Lá todos tiveram que migrar. Ah, sim, importante você dizer isso. Uhum. Então, Thomas, e uma outra coisa que eu acho bem interessante, assim, né, que os nossos associados têm questionado muito, que mais uma vez, nesse anúncio do governo, o aposentado não foi citado, né? Ou seja, ficou de fora de novo? O que podemos dizer sobre isso? Não, completamente, né? O aposentado na política neoliberal, ele é um estouro, né? A gente tem visto isso praticamente desde 94 aqui no Brasil e muito especialmente no estado de São Paulo, né? As reformas da Previdência, né, apresentadas como reformas, né, elas, na verdade, procuraram, né, como a gente viu mais recentemente, o ano passado, aqui em São Paulo, né, fazer com que os aposentados sejam penalizados, né, em função de uma situação e de um direito, né, que, enfim, conquistaram ao longo de décadas de serviço público, né? Então, são os aumentos de percentuais, né, enfim, que a gente tem verificado. O foco, né, dessas administrações é flexibilizar a remuneração dos ativos. Os inativos é aumentar o percentual de confisco, né, da aposentadoria ou da pensão, né? E essa proposta aqui, ela não tem absolutamente nada a ver com os aposentados. O que a gente vê pela experiência lá do Rio Grande do Sul, que a gente está começando a analisar, é que, de fato, você vai fazendo essa desvinculação, né? Portanto, a ideia é, vamos dizer, congelar ou progressivamente reduzindo os gastos com os aposentados, né, no orçamento da educação, e para os que vão ficar, os que estão na ativa, fazer a remuneração, por exemplo, via subsídios ou formas flexíveis ou abonos, né, que evidentemente não são pagos aos aposentados e, obviamente, não incorporam, né, na remuneração para fins de cálculo de aposentadoria, né? Então, o problema da Previdência, né, para essa visão de gestão, é visto como um problema e como algo que tem que ser congelado, né? E preferencialmente reduzir progressivamente o gasto de orçamento, né? Fazendo com que os próprios aposentados sejam mais penalizados. Essa proposta aqui, ela caminha para isso, né? Ela cria essa situação de você ir fazendo essa desvinculação, né? E, enfim, e aí gera uma pauperização grande para os aposentados, num contexto, inclusive, que a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais tempo como aposentados, né? Então, a preocupação não é só dos que estão hoje aposentados, mas dos que vão ser aposentados no futuro, porque essas formas de remuneração, elas vão ter impactos no patamar das aposentadorias que vão ser pagas lá na frente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma questão que a gente tem debatido em relação ao abono, por exemplo, né? Nós fizemos estimativas de que o valor do abono ele poderia ter sido incorporado para aumento de salário dos ativos e inativos, né? Exatamente. Talvez um percentual, né, pelas nossas estimativas, chegasse a 7% Olha. de aumento, né? Então, o que a gente verifica é o seguinte, a nossa carreira hoje no Estado, ela não é a perfeita, mas dá para ser melhorada, né, inclusive em processo de negociação envolvendo todas as entidades representativas dos professores, né, como é a CPP, se há esse valor, né, o governo fala em até 3 bilhões e 800 milhões de reais para essa nova carreira, esse recurso certamente daria para a gente melhorar muito a atual carreira, né? Não precisa ficar inventando modelos, né, que no fundo o que se quer aqui é introduzir o subsídio, né? O resto, aparentemente, é para preencher slides de apresentação do secretário.
Perfeito, Thomas. Olha, eu agradeço assim imensamente os seus esclarecimentos. Eu acho que você trouxe assim dados importantes, né, para todo mundo pensar aí um pouquinho. E vamos aguardar, né? Porque é o que você disse. Por enquanto a gente só tem esses dados apresentados na coletiva, né? Agora só o ano que vem mesmo, ainda vamos ter muito trabalho pela frente aí para analisar isso, né? Sim, Thomas, muito obrigada, viu? eu que agradeço. Bom, e o Na Ordem do Dia fica por aqui. Até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.